Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos nessa nossa transmissão ao vivo do estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho Vede Jesus. O nosso convite desde já para o nosso trabalho nas redes sociais, seja pela página do Facebook, seja pelo canal do YouTube. Digite NEP Vede Jesus e interaja conosco. Se no canal do YouTube você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sino de notificações e receba os vídeos das nossas atividades semanais. Hoje, em torno de um pouco mais de 500 vídeos disponíveis gratuitamente, estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita, estudos da codificação espírita de Allan Kardec, e especial destaque aqui para esse nosso estudo em que procuramos correlacionar Antigo e Novo Testamento à luz da doutrina espírita do Consolador Prometido, com um olhar de foco para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, com nosso destaque para a série Romanos verso a verso, a carta de Paulo aos Romanos. E alcançamos na noite de hoje o episódio de número 90, em que vamos estudar aí com especial destaque, trago aqui para vocês, estudo de hoje, Romanos 3, verso 25. Mas antes de entrar aqui nessas ponderações a respeito do verso de estudo, do nosso acompanhamento, fica aí, né? A gente sempre procura valorizar aqueles que conosco compartilham nesse momento da nossa transmissão ao vivo, relembrando, fazemos sempre às segundas-feiras, às 20 horas, um estudo trazendo um dos versos dessa carta, e é sequencial, realmente a ideia é isso, é passar por cada um dos versos, dando atenção devida para esse documento extraordinário dentro da fé cristã. Se vocês pesquisarem aí rapidamente na internet sobre o valor da carta aos Romanos para a cristandade de uma forma geral, vocês terão aí uma breve noção do quanto essa carta tem influenciado ao longo dos tempos. Diversas lideranças cristãs se debruçaram sobre estes textos e daí extraíram, de fato, aquilo que também é chamado como o Evangelho de Paulo. Sim, aquele que não escrevera oficialmente um evangelho, destinar aquele que ele se interessava em fazer para o seu amigo discípulo Lucas, e ele trouxe então o Evangelho de Lucas a partir das anotações de Paulo e outras entrevistas, inclusive com Maria de Nazaré. O próprio Paulo, que intencionava escrever um evangelho, contando a respeito da vida de Jesus, nos deixou não um evangelho propriamente, mas cartas. Cartas que historicamente foram os primeiros documentos a circularem nas comunidades cristãs. Sim, porque os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João vieram depois. Foram sendo redigidos e alcançando as comunidades e sendo então distribuídos através de cópias posteriormente às cartas. Então percebam a importância, a relevância, uma época em que poucos sabiam ler. Então aqueles que liam também explicavam e assim ensinavam aquela primeira comunidade que nós sabemos também pela própria literatura mediúnica na doutrina espírita a relevância, especialmente aqueles 3 primeiros séculos. De forma especial, Emmanuel traz, através dos romances históricos, com Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, um destaque aqui para a obra Paulo Estevão. Quando falamos das cartas de Paulo, inevitavelmente nós retomamos esse texto que eu tenho como uma das grandes obras-primas da obra psicográfica, vasta obra psicográfica do médium Chico Xavier, né? Então, quando alcançamos aqui, dentro desse estudo, a carta aos Romanos, lógico que nós vamos ter esse olhar amplo, esse olhar que percorre os tempos, percorre as eras, olha o contexto em que o apóstolo viveu, mas também nos permite, claro, e ainda bem, à luz daquele Consolador que prometera a Jesus, que relembraria suas palavras e nos traria os demais ensinamentos no sentido de aplicar e desenvolver o ensino do Evangelho de Cristo, temos então um olhar de amplitude. Olhamos para a carta aos Romanos, mas nos colocamos também como esta comunidade, lembrando que o apóstolo dos gentios, o apóstolo das nações, escreveu, ensinou, com especial interesse para aqueles que estavam também portas afora do mundo hebreu,
dentre aqueles da sua raça, dos judeus. Teve toda a intenção que nós, eu e você, que não nascemos em Israel, recebêssemos também o Evangelho como uma dádiva do alto. Então, que bom, estaremos aqui juntos, não só eu e você que acompanha nesse momento, ou que virá acompanhar depois dessa transmissão, mas eu também tenho convidados. Tenho queridos convidados que vão vir com a gente aqui nos comentários da noite de hoje. Trago inicialmente aqui o meu querido André Fernandes. Seja muito bem-vindo. Boa noite, André. Boa noite, Emerson. Boa noite, amigos que nos ouvem, que nos ouvirão no futuro. É um prazer estar com vocês mais um episódio. Obrigado pelo convite, Emerson. Que bom ter a tua presença mais uma vez aqui com a gente. André Fernandes com a gente diretamente na conexão aqui, Barra Bonita, São Paulo. E aqui nós vamos trazer na sequência também a nossa querida Juliette com a gente. Rio de Janeiro, né, Juliette? Você não mudou de localidade, espaço geográfico, não, né? Boa noite, Juliette. Boa noite, meu amigo Emerson. Não, continuo no interior do Rio de Janeiro, quietinho aqui. Boa noite, meus queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está aqui conosco, quem estará depois. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Emerson, pelo convite mais uma vez, viu? É sempre muito bom falar de Paulo e ouvir falar de Paulo. Sim. Muito bom a tua presença com a gente também, Juliette, aqui, nossa querida comentarista do NEP V de Jesus. E temos um convidado, recebido com muito carinho pela gente, né? Insistimos pela sua presença, não foi fácil trazê-lo e ele está aqui conosco na noite de hoje, fazendo dupla. Hoje temos dupla de André. André Tarifa, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite, meu xará André Fernandes. Boa noite, Juliette. E a todos que estão assistindo o programa aqui essa noite. Para mim é uma honra, uma responsabilidade conversar sobre Paulo com vocês aqui, ainda mais sobre essa carta, como eu já avisei antes da gente entrar no ar. Mas para mim é uma alegria estar aqui. Tomara que a noite, tenho certeza que a noite será muito proveitosa. Muito bom a presença de cada um de vocês, né? Que realmente é essa a intenção. Estamos todos aqui reunidos no sentido de aprender em conjunto. Todos temos um mestre, que é Jesus, né? Temos com o codificador Allan Kardec a base essencial para que a gente compreenda com maior amplitude o evangelho ensinado pelo nosso amado mestre. Mas temos em Paulo, sem dúvida, um destaque quanto a um apóstolo que viveu, como se diz, entre três mundos. Tão bem conhecera o mundo hebraico, em que ele foi educado desde a sua infância, profundo conhecedor das escrituras em Moisés e nos profetas, né? Por isso que se fala um doutor da lei, e saindo de Saulo para Paulo, ele não esqueceu isso, trouxe tudo isso como arcabouço fundamental para o seu trabalho apostólico, né? E temos também um homem que tinha uma compreensão profunda daquela estrutura do que era o Império Romano e também versado em filosofia grega, recebera isso na sua formação em Tarso, né? Então, não é à toa que Jesus apontou para ele e disse: este é o vaso escolhido, e mostrarei, deixando um recado também, o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então, como comentava aqui em off, com os Andrés, Tarifa e Fernandes e com a Juliette, né? Quando nós falamos em Paulo, gente, nós não estamos falando de alguém que escreveu sobre hipóteses, sobre teorias. Nós estamos falando de um homem que viveu intensamente essa mensagem que nós chamamos de evangelho. O impacto na vida de Saulo Paulo foi tão intenso que, de fato, se nós olhamos aquela existência, parece que estamos falando de dois homens diferentes. E, no entanto, há uma linha que conduz de um lado para o outro, né? Alguns até enxergam extremos de um Saulo para um Paulo. Mas sabemos que, de fato, a espiritualidade amiga usa aquilo que já está em nós, só que potencializa isso de forma positiva, o que nem sempre, ou quase nunca, nós conseguimos fazer por conta, né? Então, esse despertamento de Paulo, tão bem ilustrado na passagem da estrada de Damasco, nós sabemos que simbolicamente é uma convocação individual para cada um de nós. Todos, seguramente todos nós, se não tivemos ainda, teremos também a nossa estrada de Damasco e esse encontro ou reencontro com o nosso mestre ressuscitado.
Jesus como nosso orientador, como nosso guia, como nosso modelo, aquele que de fato nos reconduz, nos reconecta a Deus. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Romanos, e nós vamos trabalhar já com os versos de sequência nesse mês de novembro, e eu trago aqui para vocês, eu vou fazer uma leitura inicial, sem projetar, aqueles que quiserem acompanhar, tiverem em casa a carta aos Romanos, a partir do capítulo 3, olhando para o capítulo 3, a partir do verso 22, nós trabalhamos na sequência, né, nesse mês de novembro, os versos 22, 23, 24 e hoje Romanos 3, 25. Né? Então nós percebemos que tem temas centrais que apontam para uma temática de unidade dentro da carta aos Romanos. A temática de unidade me parece muito claro tratar sobre o tema da justificação pela fé. O que significa isso? Porque, sob o ponto de vista da teologia, nós sabemos que, por vezes, mais complica do que explica. Né? Então, quando eu olho a questão da justificação pela fé, já com as lentes do Consolador prometido, nós devemos compreender que todos nós, não só aquela comunidade de Roma, estamos inseridos nesse contexto. Falamos com o olhar da doutrina que todos pertencemos a uma comunidade. Eu costumo chamar de comunidade de espíritos imperfeitos. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, vai no Livro dos Espíritos, consulta a escala espírita de Allan Kardec e a gente vai corar de vergonha sobre o que significa um espírito imperfeito. Né? Depois de corar de vergonha, a gente vai compreender que existe um Deus, um só Deus. E que esse Deus, ele próprio, teve a intenção, mais do que isso, ele planejou detalhadamente como nos resgatar de uma condição. Condição essa que livremente nós escolhemos. E aí é uma palavrinha que reiteradas vezes encontramos na carta aos Romanos, né? Que é a palavra pecado, que foi, como outras tantas, né? Mal compreendida ao longo da história, mas que significa desvio ou errar o alvo. Que alvo é esse? Senão a centralidade da nossa vida que deve estar nesse próprio Criador e na relação dele com a sua criação. Em especial, olhamos para a relação dele com a sua criatura. Nós, seres humanos, somos os únicos na escala evolutiva que podemos buscá-lo, nos relacionar com ele através de um entendimento e de um sentimento que vai sendo reeducado à luz da sua presença, do seu ensino. Esse ensino nos foi e é ainda transmitido através de diversos mensageiros. Profetas, missionários visitaram as mais variadas nações, povos ao longo da história. Mas como um projeto que nos parece claramente destinado a nos conduzir esse entendimento do significado da presença de Jesus entre nós, temos, a partir de Moisés e dos profetas, uma linha condutora para um povo que instituiu sobre a terra pela primeira vez o culto ao Deus único. Não tínhamos isso até então. Todos acreditavam em muitos deuses, e deuses muito semelhantes a nós, né? Ciumentos, vaidosos, orgulhosos. Isso, é claro, que nos afastava de um entendimento mais profundo sobre o significado dessa ação do mundo espiritual sobre nós. E aí, como um primeiro passo pedagógico, vem como um resumo, uma síntese dessa primeira revelação, o Decálogo, os 10 mandamentos, traçados por Allan Kardec logo no primeiro capítulo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E Allan Kardec nos diz: lei de todos os povos e de todos os tempos, e por isso mesmo lei divina. Então, quando eu abro no livro 3 do Livro dos Espíritos, aquele estudo mais detalhado que temos das leis morais, e que não à toa, questão 648 mostra isso para a gente, Kardec divide em 10 partes, apresenta a equipe do Espírito de Verdade, eles dão um ok para a divisão de Kardec e diz, tal qual a divisão de Moisés no Decálogo. Quer dizer, o olhar pedagógico para eles estava na manutenção de uma estrutura de unidade de ensino. E olhando para isso, retomamos a Jesus e sabemos que essa era a forma dele ensinar. Em Lucas 24, ele nos diz, e passando por Moisés e por todos os profetas, ensinava-lhes tudo o que havia a respeito dele, Jesus, em todas as Escrituras. Portanto, de
Gênesis ao Apocalipse, daquilo que conhecemos como um trabalho escrito, como revelação divina, e compreendendo aí aquilo que alcança a maior religião, sob o ponto de vista daquilo que temos sobre a Terra de alcance, sobre bilhões de pessoas, neste livro chamado Bíblia, nós encontramos aí esses relatos, esses escritos, que resumem, mas não definem integralmente essa nossa relação. Lembremos que antes de se tornar palavra escrita, essas situações vivenciadas por esses espíritos em torno de milênios impactaram e transformaram vidas. Então, estamos falando de pessoas. E quando falamos de relacionamento, é fundamental para a gente entender a carta aos Romanos. Porque se houve palavrinha, né? Pecado no sentido de extravio. Extravio é o que, gente? Via extra. Nós criamos um atalho. Nós olhamos para a lei divina e falamos, eu vou tentar um outro caminho. É a parábola do filho pródigo, né? Que nós repetimos variadas vezes e poucas vezes nos colocamos naquela condição, mas é a nossa condição espiritual. Nós olhamos para a lei divina, nós olhamos para aquilo que o Pai nos ofertou e tentamos um caminho próprio, um caminho autônomo. O que aconteceu com isso? Está aqui, né? Mundo primitivo, mundo de provas e expiações, e nós também conhecemos esse caminho, né? Melhor do que nós, acho que é impossível para relatar as consequências desse extravio. Mas a boa nova, a boa notícia da carta de Paulo aos Romanos é que tem jeito, tem um caminho, tem um retorno para todos nós, né? Isso passa pela essa ideia de justificação como um ajustamento, uma reconexão. E quando falamos que ela se dá pela fé, claro que não estamos falando de uma fé institucional. Claro que não estamos falando que para isso nós devemos retomar certa ou aquela ou outra denominação religiosa. Todas elas são escolas respeitáveis, mas é uma questão de relacionamento de fato individual, pessoal, consagrado. Em Deus, eu compreendo a minha condição como filho dele. Mas como nós perdemos essa sensibilidade, essa percepção, como temos na questão 10 do Livro dos Espíritos, né? É um sentido que nos falta para nos reconectar. A misericórdia divina nos ofertou um modelo perfeito. Um filho, o filho bem-amado, como ele diz nas Escrituras, né? O filho em quem eu me comprazo, o filho em quem eu me satisfaço. Ele é o nosso modelo de filho de Deus. E por isso não à toa nos diz ser caminho, verdade e vida, e que ninguém vem ao Pai senão por ele. Através dele, construindo uma relação com este homem e ao mesmo tempo o espírito puro e perfeito que já alcançou um objetivo, que é a destinação de cada um de nós. Sede perfeitos, o perfeito é o vosso Pai celestial. Alcançamos então essa sequência, né? A partir do verso 22, Paulo vai relatar através do escriba Tércio, Paulo dita, Tércio anota na carta aos Romanos o seguinte: justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem, pois não há diferença. Ninguém está fora dessa condição. Verso 23, sendo que todos, sem exceção, pecaram e todos estão privados da glória de Deus. A leitura que eu estou fazendo aqui é a Bíblia de Jerusalém, tá? Outras traduções, talvez com sinônimos, mas mantendo o mesmo sentido de ensino. Todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. Verso 24. E são justificados gratuitamente. E o sentido do gratuito aqui é tão intensificado por Paulo que ele fala gratuitamente por sua graça. Ficar evidenciado que o processo não requer da parte de nós nenhuma troca como aquela que fazemos nos balcões comerciais do mundo, tá? Gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Alcançamos, então, o verso de número 25, que é o nosso estudo de hoje, né? Romanos 3, 25. Eu já vou projetar o verso aqui e a partir daí vamos chamar
nossa equipe de comentaristas para tratar a respeito dele, que é claro, não é um verso simples, mas é um verso que convém a nós tratar e aprofundar, entender e aprender sobre ele. Paulo escreve, verso 25, ou dita, e assim ensinado. 25 do capítulo 3 da Carta aos Romanos. Ao qual acabou de falar a respeito da redenção realizada em Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, eu já chamo a atenção, porque essa palavrinha é central para a gente entender a lição da noite hoje. Tá? Propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob, quer dizer, debaixo da paciência de Deus. Vamos lá, gente, aprender a respeito desse verso 25 do capítulo 3 da Carta aos Romanos, e para isso chamo, primeiramente, o nosso querido convidado André Tarifa. Vamos lá, André? Bora. A propiciação pela fé no sangue, no cristianismo tradicional, essa história do sangue de Jesus ajustando o pecado de todos nós, e ainda hoje, foi muito interessante, porque ainda hoje, dentro de uma casa espírita, a casa que eu trabalho aqui em São Paulo, um facilitador estava lá falando, e ele falou que Jesus veio para lavar os nossos pecados. E eu falei, olha só, rapaz, acho que ele também estava estudando a carta aos Romanos, né, para ter vindo com essa frase hoje. Mas isso dentro de uma tradição cristã, tradicional, né, tradição tradicional, foi até repetitivo, mas no catolicismo, no protestantismo, é assim que é visto, né? Então, Jesus, com o seu sangue, remiu todos os nossos pecados, de todos nós. Daí a insistência forte para que nós aceitemos Jesus. Porque a partir dessa aceitação de Jesus, os meus pecados estão resolvidos todos lá no passado. A partir de agora eu sou uma nova pessoa e totalmente livre dos equívocos que eu cometi no passado. E aí eu vou ficar só nesse trechinho por enquanto. À luz da nossa doutrina, maravilhosa, esclarecedora, consoladora, que instrui, que explica, é óbvio que Jesus não pode limpar minha barra. Eu cometi uma infinidade de equívocos no passado e a única pessoa, dentro de um processo pedagógico maravilhoso, daí o mundo que o Emerson falou que a gente está vivendo agora, de provas e expiações. Através dessas coisinhas, das provas e das expiações, eu vou ajustar naturalmente todos os meus equívocos do passado. Cada um no seu ritmo, cada um na sua velocidade, cada um do seu jeito, cada um no seu caminho. Né? Os caminhos são diversos, o destino é um só. Todos chegaremos lá. Mas Jesus não limpa e não lava os meus pecados. No entanto, aí vamos defender Paulo, como se precisasse. A vida de Jesus me deu a receita para eu me redimir dos meus pecados. O Emerson falou de Moisés e o Decálogo, que depois nós encontramos as 10 leis morais no nosso livro dos Espíritos, maravilhoso. Mas nesse caminho, a segunda revelação das leis é Jesus. É Jesus. Então, ele veio como Moisés, para um grupo espiritual muito infantil, ele dá delimitações. Não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo, não pode levantar falso testemunho. Botou limites, tudo que a gente não deveria fazer. Quando vem Jesus, Jesus vem com a receita do que fazer. O que nós temos que fazer para viver em acordo com as leis divinas. Leis que sempre existiram. Moisés revelou
no nosso meio, né, judaico-cristão, a primeira revelação é Moisés. Mas elas já existiam antes de Moisés. Aqui e em qualquer lugar do universo. Deus não criou o Espírito e soltou no universo e falou, se virem. Não, tem norma, tem regra. E olha que legal, ele deixou gravado na consciência de cada espírito, de cada filho que ele criou. Então, não jogou os dados, né? Não largou a gente nesse mundo. Então, veio dentro do nosso meio judaico-cristão, Moisés, os profetas, como também já veio, como do lado do Oriente, outros tantas filosofias, outros tantos missionários também trouxeram devagarzinho, desvelos, foram revelando essas leis. A vida de Jesus, o caminho, a verdade, a vida, como viver, como voltar à casa do Pai, o filho pródigo, isso sim é o que eu preciso. E aí é fundamental que ele tenha vindo. E aí, nesse sentido, porque esse capítulo 3 em especial, Paulo quer bater muito na questão de que Deus é o mesmo para judeus e para gentios. Que Jesus é para judeus e é para gentios. Porque a comunidade romana que se formava tinha esses polos. Eram cristãos, mas vinham dos gentios e vinham do meio judaico. E aí, como a gente sabe, principalmente em Paulo e Estevão, aquelas pequenas, as fissuras, os pequenos atritos que haviam nesse começo. Não foi fácil. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Graças a Deus não precisamos fazer circuncisão. Então já é uma maravilha. Mas era para todos, e é para todos, e é para todos 2024 anos atrás, é para todos hoje, é para todos daqui a 10 mil anos, é para todos aqui na Terra, é para todos em qualquer lugar desse universo, porque trouxe essas leis. E através da compreensão e do entendimento dessas leis, dentro dessa doutrina, o modelo e guia, e aí o nome do NEP, deste NEP, com a resposta, vê de Jesus, olha para ele, emula o comportamento dele, tente e se esforce o tanto quanto possível para ser como ele, aí você naturalmente vai fazer os reajustes e os ajustes todos do passado. Ele não pagará, nem Jesus limpa sozinha a minha barra do passado, nem os erros que eu estou cometendo agora, que também terão consequências no futuro. É como se eu estivesse pagando só do passado, daqui para frente eu não errasse mais. Infelizmente, né? Infelizmente não é bem assim. Então, eu só espero estar devagarzinho diminuindo a conta. Né? Pago 10, crio só 9, vai, já é uma evolução. De qualquer forma, através dos ensinamentos, dessa nova forma de revelar as leis, sim, eu não preciso da morte de Jesus, eu preciso da vida de Jesus para me mostrar, porque ela, sim, foi essencial. A vida de Jesus para esse planeta é mudar o rumo do planeta. É mudar o rumo do planeta. Missionários houveram muitos, profetas houveram muitos, revelações de lei divina, de uma forma ou de outra, foram várias, em pequenas pílulas, foram várias ao longo dos séculos e dos milênios. Mas quem veio, não só para revelar, mas para vivificar essa lei, para viver essa lei, foi um só, foi Jesus. Então ele muda o eixo do planeta. Ele muda a forma como nós vivíamos, todos nós. Todos nós. Então, a vida dele, sim, a vida dele é redentora na minha vida, desde que eu me permita receber esses ensinamentos e começar o processo de transformação. O processo que Paulo viveu, de Saulo para Paulo. O processo que todos aqueles que cercaram, pelo menos os mais próximos a ele, viveram. Todos os seus discípulos, apóstolos, homens e mulheres, elas muito injustiçadas nas escrituras, também foram exemplos fantásticos de transformação. Fantásticos. Outros tantos que vieram ao longo dos séculos, eu vou passar aqui por um Francisco de Assis, só para
apelar, né? Vamos pegar um cara que pegou mesmo o espírito do Cristo. Então, se eu ver Jesus, se eu me tomar conhecimento dos seus ensinamentos, da sua forma de revelação divina, trazer para dentro de mim, aprender e apreender essa doutrina, eu ia iniciar esse processo de transformação, aí sim eu comecei a ajustar os meus erros com o passado. E por fim, sob a paciência de Deus, porque ele tudo espera. Tudo, ele é paciente. Paulo, em outra carta, falou que o amor é paciente. E se João falou que Deus é amor, Deus é paciente. Ele espera cada um de nós fazer o caminho da volta. Cada um de nós. Nós viemos com as leis já todas gravadas dentro de nós. Nós nascemos, de alguma forma, com o coração puro. Né? Um simples e ignorante, ele tem um coração puro. Ao nos afastarmos de Deus, tal qual o filho da parábola, ao nos afastarmos, nós somos criando, diminuindo o espaço das virtudes e criando maus comportamentos, más tendências que me afastaram dele. Então, eu preciso ver Jesus, eu preciso aprender e apreender os seus ensinamentos para dentro de mim e permitir o início dessa transformação. 2024 anos atrás, como aqui todo mundo acredita em reencarnação, vou fazer um exercício rápido, né? Em 2000 anos, a gente deve ter reencarnado, se foi do lado ocidental, umas 8 vezes, pelo menos. E do lado ocidental, eu quero dizer, porque já ouvimos falar de Jesus Cristo, então, 8 encarnações. Fora o que a gente escutou do lado de lá, né? Na pátria espiritual. E até agora, a gente ouviu, e só ouviu. E o convite agora, e a partir de Paulo, é ouvir. Joga tudo dentro da gente. Fecha e chacoalha. E vê que resultado vai sair disso. Aí sim, eu vou redimir e começar a limpar a barra dos erros cometidos no passado. E quem sabe, aliás, é o caminho, é a proposta, começar a errar um tanto menos agora, para não ter tanta coisa no futuro para acertar. Legal, com a receita do André, então, para a gente trazer aqui um liquidificador, jogar tudo dentro e bater, para a gente tomar essa vitamina do Evangelho, a gente sair dessa condição, né? Essa é a receita do André, muito importante aqui para a noite de hoje, né? Traçando aqui um rumo a partir desse verso 25, que traz realmente muito conteúdo, eu acredito que é a síntese, né, desse capítulo 3 mesmo da carta aos Romanos, né? Pegando a sequência aqui, dando preferência às damas, vamos chamar agora a Juliette para trazer as suas reflexões para a gente também a respeito desse verso 25 do capítulo 3. Juliette. Obrigada, Emerson. André, adorei o liquidificador. E você sabe que, diante dessas 8 encarnações, no mínimo, só escutando, é por isso que a gente está na doutrina espírita, né? Para ver se a gente faz alguma coisa, ver se agora a gente escuta, lê, estuda e entende. Porque até agora estivemos por aí em várias outras doutrinas e não aconteceu nada, né? Mas, Paulo, eu não posso deixar de perceber a sutileza, de falar da sutileza. Quando ele fala em propiciação pela fé no seu sangue, né, que está falando de Jesus lá no versículo anterior, a gente precisa se lembrar que ele era um doutor da lei, um homem criado no judaísmo, com todas aquelas práticas judaicas, e a propiciação está na Arca da Aliança, né? A parte de ouro superior da Arca da Aliança é a propiciação. Então, o sacerdote recolhia o sangue dos sacrifícios e aspergia o sangue em cima da arca e da tábua da propiciação ali da parte de cima. Ou seja, ele está fazendo uma analogia, ele usa isso como analogia de uma forma brilhante,
Por quê? Porque seria o sangue de Jesus sendo propiciado a nós pela graça dele. E isso é lindo, porque foi a graça dele que nos deu Jesus. Ele mandou Jesus Cristo até nós por graça, por amor, porque ele já tinha mandado todo mundo e ninguém escutava nada, ninguém fazia nada, ninguém via nada. Então ele disse assim, bom, para eu não descer, então eu vou mandar, né? É minha última chance. Aí mandou Jesus, vamos ver se agora a coisa engata. Então, como você disse muito bem, realmente ali houve a mensagem do Cristo pela vida que ele viveu, né? Pelo que ele nos demonstrou, realmente fez toda a diferença na humanidade, né? Porque a humanidade deu um clique e, não, dali para frente, com certeza, demos um despertar. Paulos surgiram e tantos outros surgiram. Não é que a gente, conhecendo a doutrina, sabe quantos surgiram em nome do Cristo, com base na vida do Cristo, e enviados pelo próprio Cristo. E para demonstrar a sua justiça, a justiça de Deus está em Jesus Cristo, né? Isso está claro na carta. Paulo, ele pega Jesus e coloca a justiça divina, a providência divina ali, na imagem do Cristo, na vida do Cristo, na mensagem da Boa Nova. E é assim que eu leio esse versículo, e a paciência de Deus, né? A paciência sem comentários, gente. A espiritualidade é paciente, Deus é paciente, Jesus é paciente. Olha os emissários que estão aqui diante de nós, nossos amigos são pacientes, somos todos amparados o tempo inteiro pela graça e pela paciência de Deus. E as visões que ainda permanecem no sentido de lavar, que o sangue do Cristo lavou os nossos pecados, que ele morreu na cruz por nós, e etc. Eu tenho uma visão otimista disso, sabe, queridos? Eu tenho uma visão, lógico, afastada todo qualquer fanatismo, mas eu ainda acho que a pessoa que consegue crer dentro da limitação dela, que alguém foi capaz de amá-la o suficiente para livrá-la dos seus pecados e que, a partir dali, ela precisa melhorar, eu acho que ela consegue. Sabe? Eu acho que dali ela parte de algum princípio e do amor, porque, poxa, ele morreu por mim. Eu vi, durante a minha vida, exemplos desse tipo de situação sem fanatismo, sem loucura, né? Óbvio. E dali ela parte, em algum momento, ela pode mudar essa opinião por estudo, por conhecimento, por vivência, por experiência, né? Enfim, mas eu acho que isso ainda é muito forte no coração do ser humano, porque Jesus fala muito forte no coração do ser humano. E nós estamos com saudade de Jesus, né? Porque todos aqueles que estavam lá na crucificação dele, que hoje estão aqui fazendo uma conta aí mais ou menos como a sua, estão com saudades, porque já estão melhores e eles estão com saudades de, não, eu preciso fazer alguma coisa por aquilo que eu fiz lá. E é aí que ele morreu por nós pode ser né? Eu sou muito otimista com essa mensagem colocada com as devidas proporções. Ok? Obrigada por me escutarem. Muito bom, Juliette, contribuindo com a gente aqui nas reflexões em torno do nosso estudo da noite de hoje, tratando sobre Romanos 3, verso 25. Vamos chamar o nosso querido André, e até dando aqui uma sequência, depois para o André fazer uma reflexão para a gente também. O nosso querido Sérgio Luiz Destro acompanhando, muito bem-vindo, Sérgio, com a gente, participando aqui do estudo do Romanos verso a verso. Ele faz um comentário aqui, deixando seu boa noite.
e comentando para a gente o seguinte, ó. Acho que a remissão dos pecados ainda é um desafio. Mesmo que Jesus tenha sangrado para toda a humanidade, fique sabendo desse sacrifício e pouco tenha feito algum sentido que Jesus foi tão longe, né? Acho que ele está querendo dizer assim que, na prática, nós ainda não compreendemos a extensão desse sacrifício e qual o significado que isso tem para a gente. André, pode vir aqui o teu comentário. Primeiramente, no momento confissão, é muito difícil eu falar depois de vocês. Porque eu fico pensando, nossa, vocês estão falando tão bem, vocês estão abordando tantas coisas legais, o que eu vou falar, né? Então, só sobra chover no molhado, né? Quando eu tava vendo esse texto, né, eu senti um pouco de dificuldade. Não sei vocês, mas eu achei um pouco mais difícil do que os versículos anteriores, a qual nós podemos comentar, né? E mesmo pela ótica espírita, por causa que esse versículo se depara muito fortemente com a teologia tradicional, né, que a gente observa tanto por aí, né? Mas a gente precisa lembrar, como já foi bem dito a Juliette, o André, né, que a linguagem de Paulo reflete os conceitos profundamente arraigados da cultura judaica, né? Então, a gente vê que isso incluía essa questão dos sacrifícios, essa ideia da expiação, né? Mas quando a gente olha com as lentes da doutrina espírita, a gente vê que tem uma outra abordagem, né? Que não está centrada no que a teologia tradicional centra, né? A gente pode interpretar alguns símbolos usando as lentes da doutrina espírita, né? De forma um pouco mais espiritual, né? Com as chaves de entendimento que a gente tem com a terceira revelação, né? Em vez de uma leitura muito literal, né? Então ele começa falando dessa a qual Deus propôs para propiciação, né? Lembrando que, como o André já disse, a propiciação é aquele ato de reconciliação, de expiação, né? A teologia, como já foi explicado, a teologia tradicional entende que Jesus foi oferecido por Deus como um meio de restabelecer a harmonia entre Deus e os seres humanos, né? Afastando a gente daquele pecado original, né? Como bem lembrou também a Juliette, também tem a questão da visão judaica, né? Que a propiciação estava ligada ao ritual do sacrifício, em que aqueles animais eram sacrificados no tabernáculo, depois posteriormente no templo, né? Em que o sangue dos animais era oferecido para simbolizar o perdão dos pecados, né? Mas para a doutrina espírita, como meus amigos já me disseram agora há pouco, né? A gente não entende que a propiciação é um pagamento, um apaziguamento da ira divina, né? Pois a gente sabe que Deus é infinitamente amoroso e não se ofende. A gente não precisa conquistar o perdão de Deus, né? Em vez disso, a gente pode entender essa propiciação, talvez, né, como um processo educativo e regenerador, como o André e a Juliette bem disseram, né, e o Emerson, em que o ser humano toma consciência dos seus equívocos, dos seus erros, dos seus pecados, né, esses equívocos, e aprende com ele, e dessa forma reconcilia-se com as leis divinas que estão na criação, mas estão, sobretudo, na nossa consciência, uma reconciliação com a nossa própria essência, né? E como já foi dito aqui também, Jesus, como nosso guia e modelo, né? O tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de guia e modelo, né? Ver de Jesus. E Jesus, como nosso guia e modelo, desempenha um papel de inspirar a gente de essa transformação moral, de ser esse arquétipo, de ser esse modelo, né? Mostrando esse caminho para a redenção de nós mesmos, né? Por meio do amor, do perdão, da prática do bem. Então eu tive que Jesus é demonstrado como superar as nossas imperfeições, né? E nos alinharmos com as leis divinas. Se Moisés, num primeiro momento, liberta aquele povo da escravidão material, a gente vê em Jesus aquele que liberta a alma humana
da escravidão das paixões, da ignorância, né? Então a gente vê que o quanto ele se entrega, né? Tanto é que isso está no trecho seguinte, né? Que fala, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Esse sangue de Jesus, a gente pode entender espiritualmente como esse símbolo da sua dedicação total à humanidade. Ele não tinha, se ele quisesse, ele não precisava mais encarnar, como a gente já bem aprende, né? Ele não veio pagar pelos pecados da gente, né? Como a gente aprende com as outras religiões, a qual nós respeitamos muito, evidentemente, né? Mas mostrar por meio da sua vida e mesmo do seu sacrifício, né? Que mostra que a renúncia até o último momento, a importância de viver em harmonia com os princípios das leis divinas, né? E aí, por isso que fala, para demonstrar sua justiça. E como a Juliette bem falou, a justiça de Deus manifestada em Jesus não é punitiva, mas educativa. Jesus é a personificação das leis divinas, mostrando que o verdadeiro caminho para a redenção é o esforço no bem e a reforma íntima, né? E ele encerra falando, né? Encerra não, continua falando, pela remissão dos pecados dantes cometidos. Então a gente vê que essa remissão dos pecados não é por meio dos sacrifícios animais, mas é o sacrifício das nossas inferioridades, das nossas paixões, né? Pelo nosso esforço pessoal em corrigir nossos equívocos, em praticar o bem, em reparar aqueles danos que nós causamos, né, anteriormente. O que pode acontecer em múltiplas encarnações, né? Como já foi dito, o pecado pelo Espiritismo não é uma ofensa a Deus. Deus não se ofende, mas é um desvio das leis divinas, né? A qual nós saímos da nossa própria essência, né? Então essa remissão não é automática ou decorrente de um sacrifício substitutivo, né? Que eu vou sacrificar algo, né? Mas acontece quando o espírito toma consciência, né? É o caindo em si da parada do filho pródigo, né? Arrepende-se e pratica o bem, repara os danos causados, né? E evolui. E ele fala da paciência de Deus, né? Mostrando que Deus, mostra a compreensão, né? Que Deus tem para as limitações humanas e a disposição que Deus tem em oferecer oportunidades constantes para o aprendizado e a evolução das criaturas, né? Então a gente vê que essa paciência de Deus que Paulo se refere reflete o amor divino, né? Que dá tempo e oportunidade para que os espíritos, como nós, né, aprendam, se redimam, né? Passem por esse estágio. Deus compreende, evidentemente, as nossas limitações, e não nos condena eternamente por nossos equívocos, mas permite, na sua misericórdia, na sua graça infinita, né, que avancemos por meio do trabalho no bem, da experiência. Então, em síntese, a gente vê que nesse versículo, quando a gente interpreta para os da doutrina espírita, a gente vê que o que destaca aqui é o amor, a justiça de Deus, né, que oferecem a todos os espíritos oportunidades de evolução, de reparação dos seus equívocos. É colocado também Jesus como nosso grande exemplo, o exemplo perfeito de amor e sacrifício, né? Não como um substituto para pagar pelos nossos pecados, mas como nosso guia, nosso modelo, para nos inspirar nesse caminho, né, da evolução, na prática do bem. E essa remissão dos pecados, como dissemos, ocorre pelo esforço pessoal, né, em harmonizarmos com as leis divinas, que são imutáveis, que são eternas e sempre regidas pelo amor, pela justiça, né? Assim, o processo de redenção não é imposto, mas alcançado através do progresso espiritual consciente, contínuo, a qual tantos nós almejamos, né, amigos? E eu fiquei pensando também que a gente precisa beber muito desse liquidificador que o André trouxe para a gente. Eu fiquei pensando nisso, que é muito importante, né? Obrigado. Muito bom, André. Muito bons comentários aqui, complementando esse entendimento, esse raciocínio.
em torno das lições do nosso Tudo à Noite de hoje, aqui na série Romanos, verso a verso, episódio de número 90, Romanos, verso 25 do capítulo 3, né? Só queria aqui reforçar alguns sentidos na passagem do verso 25. Primeiro, essa palavra propiciação, né? É uma palavra pouco comum, não só para nós como cristãos, né? Mas eu tenho que, de fato, ir para a cultura judaica, para a cultura hebraica, entender que esse mesmo Paulo, ao escrever a carta aos Hebreus, que é uma carta, né? O próprio nome já diz, inserido dentro daquele contexto, e sabemos pela obra Paulo Estevão, que foi a única carta que Paulo escreveu de próprio punho. E o que diz o texto de Chico Xavier, na autoria espiritual de Emmanuel, é que Paulo escreveu a carta aos Hebreus em lágrimas. Paulo Estevão, vai lá, divulgação do André para gente, essa obra-prima, como eu disse, né? Escreveu em lágrimas, porque ele sentia no coração dele aquela rejeição do povo que recebera por séculos, por milênios a mensagem e ia rejeitando, né? Ainda que concebida a ideia de um povo eleito, de um povo escolhido, de um povo separado, que sob o ponto de vista espiritual sabemos que tem um certo sentido, sob o ponto de vista que ali iniciou esse processo pedagógico que nós falamos, né? Agora, o fato é que na carta aos Hebreus, Paulo vai escrever também que sem derramamento de sangue não há remissão. É claro que só tem sentido dentro da ritualística hebraica, em que o acerto, entre aspas, com Deus se fazia através de um sacrifício material. E aí, quando sabemos que esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nas palavras de João Batista, né, que bem compreendidas nos dá realmente um roteiro para entendimento sobre a missão especial e única de Jesus entre nós, sabemos que um homem, que não podemos esquecer disso, quando falamos de Jesus o Cristo, né, é muito comum nós nos afastarmos dessa relação com um homem, Jesus, o homem de Nazaré. Um homem tomou um corpo, veio sobre a terra e de forma única e especial ele vivenciou o amor com tamanha intensidade que passados aí 20 séculos a gente ainda tem muita dificuldade, constrangimento mesmo de lidar com esse amor. O amor do Cristo nos constrange. Nós olhamos para esse amor que não exige nada, e que oferta tudo. E nós ficamos pensando, meu Deus, eu não entendo, eu não sinto ainda esse amor. E nós ficamos exatamente nessa condição, falar, e agora? E aí vem realmente a mensagem da carta aos Romanos para dizer que esse caminho, essa via, como foi tão bem reforçado aqui, passa pela vida de Jesus. Porque eu entendendo a vida, eu compreendo a morte. Eu compreendo como alguém pode viver e morrer por algo que excede, transcende, está para além daquilo que sou eu mesmo. Jesus viveu isso. De tal modo que ele disse, a doutrina que eu ensino não é minha, mas do Pai que me enviou. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Isso não era só palavra, gente. Ele viveu isso. Ele experienciou isso. Para quem estava ali convivendo com Jesus, é claro que era evidente que ele era diferente de todos os demais. E nós reconhecemos de uma tal forma, mesmo não estando, se não estivermos, na presença dele, que isso impacta até hoje vidas, gente, milhões de vidas que não estavam diante do olhar de Jesus, das mãos do Mestre, das palavras que saíam da sua boca, mas que só o contato com a leitura, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós lemos sobre o que foi essa vida, o nosso coração palpita diferente. Que nós reconhecemos que tudo, absolutamente tudo, que nós ansiamos de mais elevado, que realmente nos reconecta à condição de filhos de Deus, está nele, e unicamente nele. Porque ninguém como ele viveu essa experiência do amor divino. Então, quando eu olho para a palavra propiciação, olha que interessante, né? A palavra propiciação significa uma ação ou um ritual com que se procura agradar uma divindade.
E esse agrado no sentido de obter, de conseguir perdão, o seu favor ou a sua boa vontade. E nós voltamos a figuras no Antigo Testamento, que Emmanuel vai retomar, por exemplo, em outra obra primorosa que é A Caminho da Luz, e ele fala a respeito de Caim e Abel. E sabemos que Caim, que matou seu irmão Abel, fez uma oferta e sacrifício. E Abel também fez. A oferta de Caim foi rejeitada. A oferta de Abel foi aceita. Parece que como desculpa, para uma ação que já estava, na verdade, engendrada dentro do próprio Caim, ele mata o seu irmão Abel, exatamente por essa condição que ele não compreendeu. Como assim, Abel é aceito e eu sou rejeitado? Percebam aqui que a mensagem, Emmanuel vai escrever que isso até hoje representa 2 tipos de mentalidade. Nós vemos que toda a mensagem do Evangelho fala a respeito exatamente disso. Tudo que nós dissemos na noite de hoje tem a ver com mentalidade. A mentalidade de Caim é a mentalidade daquele que espera a repercussão. Aquele que quer ser aceito pelo que ele fez, como quem cobra. Diz assim, olha, não viu? Olha tudo que eu fiz, o que eu vou receber por isso? O que é? Eu não vou receber nada. Eu me rebelo. Eu me revolto. Que é a mesma ação daquele segundo filho da parábola do filho pródigo, que a gente pouco fala, né? É o filho que se volta para o pai e fala, para esse mataste o novilho gordo? E para mim que estive aqui do teu lado, nada? O que o pai respondeu para aquele filho lá da parábola? E certamente seria a mesma resposta para Caim. Tudo que é meu é teu. A gente não entende isso? Que tudo nos pertence. E nós ficamos, como diz o rei Salomão, correndo atrás no vento, gente. Iludido. Querendo coisas que não nos pertencem, passam pela gente, não são nossas. São instrumentos do nosso processo evolutivo. Em Abel, no entanto, que teve a sua oferta aceita, não tem nenhuma palavra de Abel, nada, não tem uma fala de Abel. Não tem nada dizendo, voltando para o irmão, tá vendo? O meu foi aceito, teu não. Nada. Nenhum laivo de vaidade, absolutamente nada. Temos somente a consequência da ação rebelada do seu irmão contra ele, matando-o. E olha só, usando como símbolo, não fora aquele homem de Nazaré o símbolo de um Abel à sua época, e não fomos nós a agir como um Caim. A propiciação, a oferta, como um sacrifício agradável a Deus, e é isso que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata a respeito do assunto, um sacrifício agradável para Deus, é um coração que de fato se abre para a divina lei e compreende que somente na via da renúncia, na via do abrir mão do interesse pessoal imediato em benefício de algo maior, ao que transcende realmente o que somos, é que nós encontramos sentido, propósito, razão, porquê de estar aqui e viver. Ainda que sejamos rejeitados hoje, não fazemos para esperar repercussão, mas porque servimos a um Deus que é profundamente amoroso e gracioso com todos nós. Eu sei que o André precisa ir agora, que tem um compromisso doutrinário. Tá muito bom, pessoal, mas depois eu vou assistir o restante. Obrigado. Estamos nas vias finais. Grato pela tua presença, André. Pode comentar mais, tá muito interessante. Só... Até mais, tchau. Muito grato. Tchau, tchau. Vou retomar aqui a nossa conversa, então, para a gente entrar na reta final aqui dos nossos comentários, né? Chamando mais uma vez o André com a gente, André, para que a gente possa, se quiser complementar, né, isso que nós comentamos agora, e dar prosseguimento aqui ao nosso estudo de Romanos 3, verso 25. Vamos lá, André? Vamos lá. Eu vou ficar com a palavra sacrifício, né? Vocês foram falando e eu fui refletindo, fui pensando, aprendi com vocês, eu não conhecia detalhes desses comportamentos judaicos, por exemplo, com a arca, como a Juliette trouxe, eu achei sensacional isso. E é importante sempre nós lermos, estudarmos e compreendermos cada carta, cada ensinamento,
contextualizando ele à época, à sociedade em que ela foi dita, e por aí vai. Mas eu vou ficar com a palavra sacrifício, porque é a hora, seguindo a proposta do liquidificador, é a hora de começar a sacrificar algumas coisas nossas, internas, sacrificar o orgulho, sacrificar o egoísmo, sacrificar o materialismo, sacrificar a individualidade. Essa é a proposta da vida de Jesus para todos nós. Ele não é uma pessoa que viveu para ele. Ele é uma pessoa que viveu para a humanidade e para a posteridade. Por isso que 2024 anos estamos aqui falando dele, estamos tentando compreender o amor que ele sentiu, porque a gente ainda não compreende. E abençoada a doutrina espírita que pega esses ensinamentos e traz com mais clareza, ao mesmo tempo com mais profundidade, para falar de amor, 3 textos sobre lei de amor dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, para tentar entender o amor do jeito que Jesus falou, porque para a gente não encaixa ainda. Eu ainda acho que amor é o que eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha filha, pela minha esposa, pelos meus amigos. E aí quando ele fala amai o vosso inimigo, eu não entendo. Eu não entendo, porque eu não compreendo o que é o amor do jeito que ele ensinou. Aí eu vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e vou ler aqueles 3 textos sobre a lei de amor, e aí eu estou citando só o Evangelho, que é para a gente um guia de comportamento. É um guia de comportamento, não é um livro bonitinho, de mensagem, que a gente abre quando o bicho está pegando e a gente está desesperado e abre lá buscando socorro, ou o livro maravilhoso dentro do contexto de um evangelho no lar, por exemplo. Mas o evangelho, para a gente, é livro para ser estudado, compreendido, ele é modelo, ele é guia de comportamento. E aí, quando eu vou ler o texto, o primeiro texto de Lei de Amor, que é Lázaro, que traz o espírito de Lázaro, e ele fala, olha, amor é você diminuir a tua individualidade em favor da coletividade. É só o primeiro, está lá quase que no comecinho, acho que é o primeiro parágrafo dele. E aí isso aí já desmonta, o que isso tem a ver com o que eu sinto pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha filha? Nada a ver. Não tem nada a ver. Isso aqui é outra coisa, é um afeto por sintonia, por harmonia entre os espíritos, é outra coisa, é um afeto. Amor ali é outra história que a gente precisa compreender. Então eu vou ficar com o sacrifício, já que a gente falou do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, é hora de nós sacrificarmos, fazer a boa batalha que Paulo pôde falar no final. Todos nós precisamos dessa boa batalha, e a batalha nesse sentido é de eu combater o mal que ainda há em mim, o mal que ainda há em nós, com generosidade, né? Com compreensão, com perdão dos equívocos cometidos pela ignorância que eu tinha antes, e assim seguirmos, todos juntos, cada um no seu caminho, cada um no seu ritmo. Deus é paciente, que bom, então cada um no seu ritmo, ele tudo espera, nós temos a eternidade para isso, mas precisa do despertar. Precisa despertar. E eu entendo que, pelo menos isso, nós estamos caminhando bem. Isso aí, esse entendimento realmente do despertamento, como aquele primeiro passo que Allan Kardec vai mencionar lá na obra Céu e Inferno, Justiça Divina, segundo o Espiritismo, tem a ver com aquele arrependimento, né? Mudança de mente, que leva a mudança de conduta, de entendimento. Aí o processo prossegue, né, com expiação, com reparação, para aí falarmos em regeneração, né? Alcançamos aqui também, sobre a palavra sacrifício, né, antes de passar para a Juliette complementar para a gente, o Sérgio retoma aqui, falando sobre o sacrifício, que é também, de uma certa maneira, um tipo de batismo para que esse ser tenha uma autoridade moral para enfrentar um momento extremo, né? Ele faz aqui um comentário a respeito disso também, e trata para a gente sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo que também falado no Evangelho, o sacrifício como aquele em que eu me coloco à frente para salvar a vida dos outros, pondo a minha própria vida em risco. Eu acredito que o Sérgio está frisando aqui, sobretudo, aquela ideia de renúncia, né? De oferta de si mesmo em benefício do outro. Mas quero ouvir a Juliette aqui,
já na reta final dos nossos comentários, trazendo então as suas reflexões aqui, complementando também com as suas palavras finais. Juliette, pode complementar. O sacrifício é uma coisa que acompanha a humanidade, né, desde sempre, né? Esse raciocínio de sacrifício de sangue é algo muito poderoso, porque o sacrifício de sangue, ao longo das décadas, dos milênios, veio colocar a humanidade em situações de renovação, porque era aquilo que se entendia, aquilo era necessário. E daí nós temos... Mas isso está enraizado na gente, porque a gente faz isso há muito tempo. Sacrifica pelo sangue, porque a gente entende que só pelo sangue você consegue a vida. Só que sangue é vida. E você não precisa... Jesus mostrou que a gente não precisa trocar uma vida pela outra. Você não precisa dar uma vida para ter vida. Né? E na minha visão de Paulo, quando ele nos traz um Cristo completamente diferente do Cristo crucificado, né? Quando ele nos traz um Cristo amoroso e sábio, que quando encerra o processo dele na terra, na cruz, é para nos mostrar do que o amor é capaz, né? É por amor, para nos ensinar o que é amor, e não para confirmar que, está vendo, vocês têm que sacrificar, eu lavei o pecado de vocês, agora, olha só, tem que melhorar, porque mais ninguém vai fazer isso por vocês. Enfim, não era isso. Eu acho que a gente precisa definitivamente tirar essa coisa do sangue da nossa vida, da nossa mente. É como se a gente tivesse um psique guardado de que sacrificar algo ou alguém pelo sangue nos faz melhor. Não, que a gente precisa sacrificar, e Paulo diz isso, apesar de usar a metáfora do sangue, nós precisamos sacrificar comportamentos, orgulho, inveja, maledicência, intolerância, o desejo de matar ainda, que está lá. Aquela raiva que a gente tem do vizinho, que tem vontade de voar no pescoço dele quando ele joga o lixo pelo muro na casa da gente. A gente não tem que sacrificar algo dentro da gente naquele momento, porque a vontade que você tem é pegar o lixo dele e jogar de volta. Não é isso? Mas não pode. Você precisa começar a não jogar, né? A encontrar com ele, pedir delicadamente, se ele puder fazer um esforço de jogar no lixo, não jogar sem ironia, não é? Então, é esse sacrifício, são esses sacrifícios. Aí o povo está achando que tem que ficar matando galinha. Não é. Não é. Né? E eu acho que como disse bem os nossos amigos Andrés, é um processo, e esse processo está lento e está difícil. Não está fácil, mas estamos na doutrina porque estamos sacrificando sangue há muito tempo. E Paulo, nas metáforas, faz essas associações de uma forma muito sutil e muito bela, né? E nos traz um Cristo planetário que ama a todos e que não lavou os nossos pecados, mas nos ensinou um caminho, a verdade e a vida através dele. E isso é maravilhoso, não é? Então, eu agradeço mais uma vez a meu amigo querido Emerson por estar aqui. André, prazer enorme te conhecer. Espero estarmos juntos de novo em breve. Viu? E que Deus nos abençoe. A todos vocês, meus amigos, assistam essa série maravilhosa. Romanos, as cartas de Paulo são maravilhosas, viu? E esperamos vocês de volta em fevereiro. Muito bem, grato mais uma vez, Juliette, pela tua presença, pelos teus comentários, sempre nos ajudam nesse aprofundamento, né?
Já adiantando, como a Juliette disse, estamos aqui nesse episódio 90, encerrando a nossa participação neste ano de 2024. Na segunda-feira nós temos um episódio extra, episódio bônus, em que a gente vai passar então pelo resumo do mês de novembro, e a partir daí vamos adentrar no período de férias, mas tem programação, continua a programação lá no Facebook e no YouTube do NEP V de Jesus, tá? E retomamos de fato em fevereiro a sequência desse trabalho, que já vai para a terceira temporada em 2025, da série Romanos verso a verso, dedicada à carta de Paulo aos Romanos, né? Deixando antes aqui o boa noite também, Dirceu Meado com a gente, muito bem-vindo, né? Assim como todos aqueles que nos acompanharam, nos acompanharão depois na transmissão da série Romanos verso a verso. Mais uma vez eu quero agradecer ao André Tarifa, passo para ele para deixar suas palavras finais, mais uma vez, nesse sentido realmente de que seja a primeira de muitas outras participações aqui conosco, André. Muito grato. É só chamar, eu sou bem sem vergonha. Chama, eu apareço mesmo. Então, mas eu queria agradecer de verdade, de verdade. Eu vou ser honesto, como o meu companheiro André também foi. A hora que eu recebi o convite, eu falei, meu Deus, eu não tenho nenhum preparo para falar das cartas de Paulo. Mas esse tipo de convite nos provoca, né? Nos provoca a ir buscar o conhecimento. E para mim foi delicioso mergulhar nesse universo que é gigantesco, que vai além do que eu vou conseguir dar conta nessa encarnação, mas abriu um espaço para aprender, para conhecer, para querer beber mais dessa fonte, né? O livro Paulo Estevão é para todos nós eu recomendo ele para todo mundo que está começando a trabalhar na doutrina, sabe? Vai ler Paulo Estevão, mas compreender a profundidade da doutrina deixada por Paulo é outra coisa. Então eu agradeço o convite. Para mim foi um prazer estar com a Juliette, com o Emerson, com o Xará André, com todo mundo que esteve aqui hoje, para quem se manifestou, Sérgio, Dirceu, aos que não se manifestaram também, e para quem vai assistir no futuro. Para mim foi uma noite muito, muito, muito prazerosa. Satisfação de todos nós, gente. Eu deixo aqui para vocês que estão com a gente nesse momento, que acompanharão um outro momento, mais uma vez divulgando o Facebook, canal do YouTube, NEP V de Jesus, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Especial destaque aqui no nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Na noite de hoje, olhamos para o verso 25 do capítulo 3º da Carta aos Romanos, na nossa série Romanos verso a verso. Eu deixo aqui os meus votos de paz, de luz, de sabedoria. Que Deus nos abençoe de sempre, gente. Até a próxima. Até breve.